de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou ingressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou ingressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs, aos que estão no templo, aos que estão em casa, no escritório, no carro, vamos juntos louvar ao nosso Deus. Nós podemos dar graças a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Se temos lutas, se temos dificuldades, nós confiamos. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E Ele está sempre com a sua mão estendida para nos acolher e também tocar em nossas vidas, apaziguando a tempestade que acontece no nosso coração. O Salmo 119, 106, fala assim: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus juízos. Ninguém conhece o Salmo 119, 106, mas o 119, 105 todos nós conhecemos, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na sequência, como ele como o salmista reconhece que Deus coloca a sua palavra como lâmpada para os pés dele e luz para o caminho, no 106 ele diz: eu jurei e confirmo o meu juramento, a minha promessa, que eu vou guardar os teus mandamentos, eu vou guardar os teus testemunhos. Então não é só saber que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós também precisamos entender que precisamos guardar os nossos pés para que caminhem sempre sob esta luz, sob essa direção. A direção de Deus para o nosso caminho sempre nos leva à melhor condição, à melhor posição para vencermos a batalha. Vamos lutar? Vamos batalhar? Sim. Batalhar para guardar o nosso tesouro, bem guardado, como o apóstolo São Paulo disse para Timóteo: guarda o bom tesouro, guarda o bom depósito, que hoje nós sabemos o que é: Jesus Cristo vivo
no nosso coração. Aleluia. Gostaria que nós nos colocássemos em pé para o tempo de louvor. Na sequência, vamos dar continuidade no louvor e adoração, junto com o Ministério do Louvor. Vamos orar ao Senhor, consagrando este tempo ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti com o coração aberto para ouvir a Tua voz, mas também com ele desprendido de todas as coisas que nos rodeiam em todo o tempo, para Te adorar e para Te louvar. É assim que nós desejamos e ansiamos nos aproximar da Tua presença, de coração aberto, para ouvir e de coração aberto, para cantar louvores, para exaltar o Seu nome. Nós Te agradecemos, porque estás conosco nesta noite. Não habitas em templos feitos por mãos humanas. Então esta casa não passa de uma casa, mas o Senhor habita no nosso coração, que é templo e morada do Espírito Santo. E assim nós celebramos em uníssono, numa casa que é consagrada ao Senhor. E como templos, dentro deste templo, queremos dizer: exaltado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como Isaías relata na sua visão, que os anjos, os serafins estavam no templo e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. E ele ainda diz que a sua vida estava em pecado, mas o Senhor conferiu perdão para os seus pecados. Assim também, se temos agido de forma errada na Tua presença, traz a nós o bálsamo. Traz a nós como aquela tenaz que foi tirada do altar e tocou os lábios de Isaías. Este é agora o sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo pecado, para que assim, com mãos limpas, pensamento e coração puros, estejamos dedicando ao Senhor este tempo de culto, de louvor e adoração. Recebe, pois nós queremos Te alegrar e sabemos que o Senhor se alegra quando o coração está na Tua presença, com sinceridade, com alegria. É o que nós queremos fazer nesta noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Vamos cantar e exaltar o nome do nosso Deus. Graça e paz, igreja. Essa primeira canção, eu até comentei com o pessoal aqui do Louvor que a gente costumava cantar e sair abraçando todo mundo no banco, né? E pela primeira vez é uma canção que a gente vai cantar e não dá para fazer isso, né? E aí a gente percebe, às vezes, a falta, né, que o outro faz. Então, nesses pequenos detalhes, né? Era tão normal, tão simples sair abraçando, né? E agora até isso faz falta, né? Mas a gente sabe que justamente nesse momento tão difícil foi essa nossa união, mesmo que às vezes remota, que nos manteve de pé, que nos manteve fortalecidos muitas vezes. E aí a gente vê o quanto a gente realmente precisa um do outro, o quanto a gente não é autossuficiente, né? E sabe quando a gente tá às vezes com problema de alongamento, que você não consegue encostar a mão no pé? A gente tá mais ou menos assim, a gente pode não estar conseguindo tocar a mão no pé, mas o pé ainda sabe que a mão está ali e a mão ainda sabe que o pé está ali. Então, que a gente seja assim, mesmo de longe, mesmo que você não possa abraçar, você olhe para o lado, olhe para trás, dá um sorrisinho, um aceno, mas que a gente sempre saiba que mesmo longe fisicamente, a gente pode contar uns com os outros, sim. A gente sempre vai poder contar, porque nós somos uma família em Cristo. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Que bom estarmos aqui aos pouquinhos. Mas em Cristo nós estamos todos unidos em coração e em oração uns pelos outros. Amém. Até me emocionei. Difícil não abraçar. Então, quando eu estava pensando na segunda canção, eu lembrei de uma ministra de louvor que eu conheci há muitos anos. E, lógico que a gente sempre tenta aprender com os outros, né? Mas uma pessoa em especial, ela me chamava muito a atenção quando ela ministrava, pelo jeito que ela falava. Independente se ela estava exortando ou se ela estava falando algo alegre, a voz dela era sempre doce, sabe? É como se ela sempre fizesse um carinho no coração da gente, né? E às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida dos outros, né? E eu acredito que tudo isso é como uma rede, né? O Espírito ministra no nosso coração, a gente aprende de Deus, a gente vai passando para os outros, vai transformando, marcando a vida dos outros, né? Como Deus ensina que a gente tem que ser o sal na terra, a gente tem que fazer diferença na vida dos outros, né? E é como eu falei, às vezes sem saber. E essa pessoa, ela marcou muito a minha vida por essa maneira de falar. É como se Deus cuidasse de mim também através dela, né? Não só através dela, outras pessoas. Mas a gente percebe que realmente Deus cuida da gente nos detalhes, né? Às vezes a gente está na correria passando por um monte de coisa e a gente vê que é uma palavra aqui, uma palavra ali, um gesto, uma palavra doce, um carinho que a gente recebe
a gente vai vendo que Deus vai preparando o caminho, vai preparando as pessoas para cuidar da gente. E aí eu entendo o que fala nessa canção, quando fala aqui: eu sei que sempre estás comigo e que nada acontece sem a vontade de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está sempre cuidando, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Às vezes você não ouve a voz dele, mas através de uma pessoa que te faz um carinho na alma, né, que a gente percebe esse cuidado. Então, que a gente sempre possa reparar nesses detalhes que Deus manda para nós. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Que bom saber que a gente tem um Deus cuidadoso assim.
Essa canção que a gente vai cantar agora se chama Essência da Adoração. E ela me faz lembrar de uma coisa, né? Que eu nunca servi a Deus por medo, né? Medo de morrer, medo de ir para o inferno, só isso, né? E eu acho que todos vocês aqui servem a Deus pelo mesmo motivo, porque pela nossa fé, a gente crê que, por amor a nós, Ele enviou o Filho para nos salvar, né? Quando a gente estava perdido, destinado realmente à morte eterna, Ele não quis ficar longe da gente, Ele mandou seu Filho, e seu Filho, muito obediente também por amor a nós, veio e se doou, né? Para que a gente pudesse estar junto do Pai de novo. Então, isso me faz lembrar, né? Qual é a essência da nossa adoração? É esse amor por servir a um Deus tão maravilhoso. Não é medo, não é interesse, é amor, porque pelo amor dele ele nos atraiu. E essa música, ela fala direto com Deus. Então, se você conhece a letra, feche os teus olhos e faça dela a tua oração. E se doe de novo, né? Se lembre dessa essência, que é o amor a Deus, para servir a Ele. Amém? Esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, Senhor. Exaltado seja o teu nome, ó Pai. Graças a ti, Senhor. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração,
te seja dada a glória, Pai. Obrigado por nos amar tanto, Senhor. E obrigado por nos cuidar, Senhor, até nos mínimos detalhes, Pai. Como é bom te pertencer, Pai, e saber que estamos com a Tua presença aqui e um dia estaremos lado a lado contigo, Pai. Poderemos, Senhor, contemplar realmente da Tua presença, Senhor, que é tão, mas tão agradável, Pai. Obrigado por esse amor que nos envolve, Deus, e que nos protege de uma maneira que a gente não consegue nem expressar, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos e nós te damos glórias, Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é santo, poderoso, o Senhor é digno de ser louvado. E o teu povo está aqui agora, Senhor, para exaltar e glorificar o teu nome, Senhor, e para tentar aprender cada vez mais de ti, para fazer a tua vontade, Deus, para que possamos, Senhor, nos encontrar, Senhor, agradáveis aos teus olhos, Deus, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Pai, até o dia, Senhor, de nos encontrarmos, Senhor. Amém. Amém. Queria passar para o momento de oferta agora, queria chamar o pastor. É um tempo especial que nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Estamos retornando com esse protocolo na igreja, então já dá para vir sem congestionar. E ainda assim, se você quiser esperar ao final do culto para trazer no gasofilácio sua oferta, pode fazê-lo também. E você que está em casa, pode fazer também sua oferta pela transferência por Pix ou uma transferência bancária também, e você ajuda e participa desta obra do Senhor aqui em Ponta Grossa. E para tanto nós vamos orar, consagrando aquilo que Deus tem nos dado, do qual nós somos mordomos, e consagrando também a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos porque o Senhor está conosco, e o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias. Também nos dás o trabalho, nos dás a oportunidade da renda para a manutenção da nossa casa, da nossa família. E nós, como símbolo da nossa fidelidade ao Senhor e como gratidão pela fidelidade do Senhor para conosco, consagramos nossos dízimos no altar e consagramos nossas ofertas alçadas para que o Senhor esteja acolhendo destas e também recebendo a nossa sinceridade e fidelidade na Tua presença, para que, como disse em Malaquias, façamos prova de Ti, e que do céu não venha a maior abastança sobre todos nós. Assim seja o Teu favor para nós, que estamos aqui no templo, e para aquelas pessoas que estão em casa também. Mesmo se não houver possibilidade de estar ofertando, dizimando, que o Senhor esteja favorecendo a cada um de nós, para que as nossas despensas estejam sempre abastecidas e haja abundância, que nós tenhamos para a nossa família e tenhamos para aqueles que necessitam tanto do mantimento para a sua subsistência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei.
podem se assentar. Chamar a Renilda para vir falar um recado para a igreja. Graça e paz, igreja. Que bom, estamos retornando com muitas atividades. A primeira delas é a oração. Desde o início da pandemia, Deus tem tocado os nossos corações a questão da oração. E eu e o Dinei, a gente ora todo dia de manhã em casa por cada pessoa da nossa igreja. Mas só nós dois, somos só nós dois. Nós somos uma igreja. Enquanto igreja, nós precisamos um dos outros. Eu acho que quando eu oro por ti e tu oras por mim, nós subimos as montanhas. Não tem uma música assim? Tu oras por mim, eu oro por ti, e junto a gente consegue mais coisa. E através da oração, Deus vai colocando sonhos no nosso coração. E a nossa igreja tem um potencial muito grande. E nós temos crianças na nossa igreja. E o nosso desafio agora é trazer as crianças de volta, né? Elas já estão indo para a escola, já com as suas atividades normais. E Deus tem colocado no nosso coração para nós investirmos nas nossas crianças. Né? Nós já estamos numa outra fase, mas nós precisamos cuidar das nossas crianças para que, desde pequena, elas já tenham essa sementinha muito bem colocada no seu coração. Então, eu queria desafiar você, papai em casa, você, irmã na igreja, traz os seus filhos para a igreja, porque nós estamos tomando todos os cuidados. E nós temos um pessoal cheio de amor que quer trabalhar e que quer investir no reino. E começa com as crianças. Não é cuidar das crianças, é falar do amor de Jesus na idade delas. Porque lá não é, as crianças não atrapalham, elas fazem parte do corpo de Cristo. E é muito interessante, ontem o meu irmão falou, gente, tudo mudou e nós temos que nos adaptar a este mundo novo. E nós, como igreja, também precisamos nos adaptar. Quando que nós imaginávamos que nós estaríamos aqui na igreja, um pessoal assistindo em casa, outro assistindo outro dia? A gente sente falta dos irmãos, a gente sente falta. Cada um sabe o porquê não pode vir, mas a gente queria desafiar a cada irmão que está em casa. Ora, coloca diante de Deus, e quando a Jéssica cantou, eu quero voltar à essência de tudo, nós temos que voltar à nossa essência, é a gente congregar, é a gente participar, porque nós somos membros, e a gente não vê um braço andando ou uma perna andando. A gente vê uma pessoa completa. E nós só seremos completos quando todos nós estivermos juntos. Tem pandemia? Tem pandemia. Mas nós estamos tomando os cuidados e Deus tem cuidado de nós, né? Nós não somos imaturos e vamos fazer, não. A gente vai fazendo conforme vem. E com isso a gente quer dizer, tem segurança na igreja? Tem segurança, como tem segurança na escola, como nós precisamos sair e ir no mercado. Mas o mais lindo de tudo é que Deus continua sendo Deus mesmo na pandemia. E nós precisamos buscar a Deus. Então tem o desafio das crianças, tem o desafio da oração, que a gente quer fazer 7 semanas com um propósito. Ah, pastor, o Renildo eu não consigo, eu tenho aula, Deus vai dar uma estratégia, nós vamos mudar. E ontem o Ednei estava assistindo o seminário de missões e um pastor falou, vamos orar no domingo à noite. Se nós não podemos durante a semana, nós vamos investir um tempo no domingo à noite, porque eu preciso de oração. Você também precisa. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente vai separar um momento e nós teremos um momento de oração. Igreja de joelho, os membros em pé. Tudo começa na nossa casa. E a nossa casa aqui é uma casa de oração. Então eu queria desafiar você com muito amor e com muito carinho. Venha louvar a Deus conosco, nós estamos sentindo falta de todos. Nós somos em 80. Quando nós estamos orando de manhã, eu abro a lista lá da igreja para não esquecer de ninguém. Porque todos são importantes. Então eu quero desafiar e convocar você, ora e pede para Deus colocar o desejo no teu coração para você voltar à essência do amor de Deus. Amém. Eu queria aproveitar e agradecer
o carinho. A minha mãe está no hospital, ela está na UTI, mas a gente crê que Deus está cuidando dela. O médico falou hoje que ela teve uma obstrução no intestino pelo divertículo, vai ficar lá 3, 4 dias na UTI, mas são coisas que a gente não espera. O Ednei já tinha uma visita ontem programado, e de repente a minha mãe passou mal e foi para o hospital e já fez a cirurgia. A gente ficou bem abalado, mas a gente crê que Deus está cuidando dela. Então eu queria assim, agradecer o carinho das pessoas que me escreveram no particular, que escreveram lá no grupo. Eu estou orando. E daí eu vejo assim na hora. Eu falei, gente, eu vou pedir oração para a igreja. Porque nessa hora a gente se sente fraco. E é tão gostoso essa liberdade. Ora por mim, hoje é eu que preciso. E vocês não têm noção quanto foi importante. E daí a gente não pode, ninguém pode estar no hospital, ninguém entra, ninguém sai, né? Só ela está lá sozinha. Mas eu queria louvar, porque apesar dela estar lá, eu creio que Deus está cuidando dela. E a boa obra que Deus começou na vida dela, Ele vai completar. Obrigado pelo carinho. Amém. Então, lembrando, as crianças não estão aqui no templo mais, né? Já desceram, né? Então, que bom. Temos atividade já de volta para as crianças e vamos estar vendo essa igreja cada vez mais alegre. Por quê? A criança traz alegria ao ambiente. O João e a Larissa estão cuidando disso, né? Estão gravidinhos, né? Graças a Deus, né? Então, já estão querendo ampliar também a nossa cotas de crianças, né? Que Deus nos abençoe. A palavra do Senhor, ela é muito rica para nos abençoar, e nós vamos abrir as Bíblias em 2 Reis, capítulo 9, o verso 1 e 2. Segundo livro de Reis, capítulo 9. Diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi. Entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Uma outra versão desse finalzinho do 2 diz assim: dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros, e lá proceda a unção. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos que a Tua palavra fale conosco. Nós queremos abordar algo a respeito da vida e do exemplo de Jeú também, para as nossas vidas e para a nossa caminhada junto contigo na face da terra. Abençoa-nos, unge-nos, tal qual Jeú foi ungido como rei. Unge-nos como teus filhos e filhas, para que também procedamos à tua vontade por onde quer que estejamos indo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses 2 pequenos versos não retratam a história de Jeú, mas conta apenas a perspectiva de que Deus estava chamando-o para ser rei. Esta era a unção que o profeta Eliseu falou para um discípulo dele, aqui filho dos profetas, é aquele profeta mais novo que está em treinamento, que está gastando e se devotando ao Senhor com toda intensidade, mas não assume ainda o papel principal de profeta, tal qual como era com Eliseu, que era o profeta reconhecido no tempo, e ele falava aquilo que Deus o mandasse falar, e as suas palavras vinham com autoridade do próprio Deus para mudar alguma circunstância. Eliseu chamou o jovem profeta e falou para ele: você vai pegar este azeite e ungir Jeú rei. Ele não era o rei, mas ele era da linhagem
real. O interessante é exatamente a forma, a ação que Deus dirigiu Eliseu para ungir aquela pessoa. Quando nós vamos fazer alguma coisa para uma autoridade, nós queremos que essa autoridade esteja presente e participe da celebração. Há poucos dias foi o dia do soldado. Nós vimos diversas igrejas com culto aos soldados, dizendo, são autoridades e nós queremos prestar honra ao corpo militar, aeronáutico e marinha da nossa nação. Então, a homenagem que nós queremos oferecer para as pessoas, ela deve ser aparente, vista. Quero homenagear aqui tal pessoa, mas ela não está presente. Qual vai ser o ônus? Qual vai ser o prêmio? Não ônus, né? O bônus que essa pessoa vai receber só se alguém encontrar com ela e falar: olha, você foi homenageado lá na igreja porque você fez tal coisa. Sério? Assim também aconteceu com Jeú. Ele não podia ser, ao contrário das autoridades que nós queremos dar um destaque, ele não poderia ser aclamado rei, ungido rei, diante das outras pessoas, porque, como ele não era o sucessor do rei, ele deveria ser consagrado ainda à parte, para que as outras pessoas não corressem atrás dele, perseguindo-o e tirando a sua vida. Neste tempo, Jeú foi trazido pelo jovem profeta até algum lugar que é conhecido como Câmara Interior, um lugar mais isolado, que nem todas as pessoas tinham acesso, e ainda uma sala longe dos seus companheiros. Ele foi tirado da presença dos seus semelhantes para que o jovem profeta o ungisse rei. Dá para entender mais ou menos a palavra de autoridade daquele profeta sobre Jeú, porque ele era um jovem dinâmico e ele não estaria sendo conduzido por qualquer pessoa para se afastar da convivência que ele estava tendo, para conversar com um jovem rapaz, talvez mais novo do que ele. E onde que ele estava? Junto com os seus companheiros, junto com os seus colegas. Hoje em dia, quando tem jovens reunidos, o que acontece? É música, é festa, é comida, é alegria. Quem que vai deixar a beirada da churrasqueira? Rodrigo pode, né? Deixar a beirada da churrasqueira, né? Quem que vai deixar a beirada da churrasqueira para ir ouvir alguma história de alguém que você não conhece? Ele deixou a festa, ele deixou a companhia dos seus amigos e foi. O profeta deve ter dito: eu tenho uma palavra de Deus para você. Então Jeú queria ver o que era que Deus tinha para falar para ele. Na sequência do capítulo 9 e 10, mostra uma transformação que ocorreu através desta unção que ele recebeu do profeta. O povo estava completamente envolvido com a adoração dos deuses daquele tempo, daquelas nações que antes residiam ali, e o principal culto era oferecido para Baal. E Jeú entendeu que Deus queria que ele trouxesse também a libertação destes cultos falsos que estavam acontecendo pelo povo. Então, Baal tinha seus sacerdotes, tinha seu templo, e ele, com uma intenção pura no coração, fez uma estratégia
para reunir todos os profetas e servos de Baal e exterminou a todos. A gente não lembra da história de Elias, quando venceu os 400 profetas de Baal, mais alguns de outra divindade? Isso lembra, sim, o que está acontecendo, mas não era um sacerdote, não era um profeta que estava fazendo isso, era o futuro rei. E ele fez com que isso acontecesse para que o culto a Deus, Jeová e Yahvé, pudesse ser o único que existisse no meio do povo hebreu, como deveria ser desde o começo. Muita coisa mudou na trajetória de vida de Jeú. Porém, a Sagrada Escritura ainda conta que ele se devotou no final da sua jornada aos bezerros de ouro. Ele exterminou os profetas de Baal, mas ainda assim se deixou levar pela sedução do seu olhar. Isso me lembra o povo quando estava saindo do Egito e Moisés foi ao cume do monte para receber as instruções de Deus. Ele estava demorando, com 40 dias que ele estava na montanha, o pessoal lá reuniu as joias que eles tinham e fizeram uma imagem. Fizeram também um bezerro de ouro. E falaram assim: Moisés está demorando muito para descer com as orientações, Deus esqueceu dele e esqueceu de nós. Vamos fazer e tomar para nós também um Deus. E fizeram da obra das suas mãos o Deus da vida deles. E quando Moisés desceu, eles perceberam que tinham feito alguma coisa errada, mas já era tarde. E Deus os puniu com severidade pelo que eles haviam feito. Então Jeú, apesar de ter uma índole honesta, fiel ao Senhor, no final da sua jornada ainda caiu na idolatria aos bezerros de ouro, como diz em 2 Reis 9 e 10. Jeú tomou uma atitude certa, coerente, lógica, foi até o lugar onde Deus iria falar com ele. A mocidade teve um tempo, o ano passado, que se chamava lugar secreto. Onde é o lugar secreto? Gabriel que ministrou, né, que preparou os textos, né? Onde que é o lugar secreto? Onde Deus e você podem estar sozinhos, mantendo intimidade, mantendo um diálogo, experimentando o que Deus tem para você. O lugar secreto pode ser o meu quarto, o seu quarto, a sala. Pode ser um lugar no meio de uma grande movimentação de pessoas, mas você está ali, no seu secreto para com Deus. Mateus 6, pouco antes de Jesus ministrar, ensinando a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele falou assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ele estava dizendo a respeito das pessoas que falam, entram, né, e que se colocam no primeiro banco. Não é errado sentar no primeiro banco, não, tá? Mas se assenta no primeiro banco e para que os outros estejam vendo como ele é uma pessoa fiel a Deus, ele fala: eu sou fiel ao Senhor. Jesus contou a respeito de um que se aproximou do altar e disse: eu jejuo, eu oro, eu dou esmola, eu dou o dízimo, dou as ofertas, eu faço, eu sou, eu posso, eu aconteço. E também nem faço o que aquele pecador lá está fazendo. Galardão, ele mesmo já se deu. Agora, quem saiu justificado, como disse Jesus na parábola que contou,
foi aquele que batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Este que batia no peito e dizia isto, estava no seu lugar secreto com Deus, onde Deus estaria falando com ele, transmitindo a sua vontade para com a sua vida, transformando a sua existência. Jeú permitiu que a sua jornada fosse mudada. Jeú permitiu que aquele óleo, que aquele azeite, nós temos aqui o nosso azeite, esses têm um perfume. E conforme vai passando o tempo, ele deixa de ser vermelho, alaranjado e vai ficando transparente também. O frasco de azeite foi todo derramado sobre a cabeça dele. Seus amigos viram que alguma coisa diferente aconteceu. E ele falou: fui ungido rei. Aquilo que ele recebeu como palavra, ele recebeu como unção sobre a sua vida, pôde mudar a sua jornada de fé e a sua jornada de reinado também. Falando em mudanças, quero perguntar para você, se fosse permitido para você mudar alguma coisa na sua vida, você teria algo para mudar? Possivelmente muitos pensaram agora, né, silenciosamente, claro que tem. Claro que teria alguma coisa para mudar. Todos já pensamos em mudar pelo menos alguma coisa na nossa vida. Se não é mudar de casa, é mudar a aparência. E Deus está querendo que nós tenhamos uma mudança radical nas nossas vidas. Não nada exterior, mas uma mudança radical na nossa atitude em buscá-lo e em caminhar com ele. A Rê falou a respeito de que os tempos mudaram mesmo. Estava conversando hoje de manhã na escola dominical, porque tem pessoas que já estão se acostumando a não vir na igreja. Por quê? Para vir na escola dominical tem que acordar 1 hora, 2 horas antes, só para arrumar as coisas para o almoço e depois poder voltar com tempo para fazer o almoço. Para ir na igreja à noite, no culto da noite, está frio, vai estar chovendo, a igreja não tem estacionamento coberto, mas o Mufato tem estacionamento coberto, então eu posso ir lá fazer a compra do jantar um pouquinho mais cedo. Mas está chovendo. Então, uma coisa que nós não podemos acostumar é nos acostumar a ficar em casa. Talvez até a internet não está mais satisfazendo a nossa sede de Deus. Não está mais saciando a nossa sede, a nossa fome de Deus. Então, Deus quer que nós tenhamos uma mudança de atitude até nesta questão, de estarmos participando dos cultos, das atividades que nós temos na igreja. Não permitamos que a acomodação nos faça voltar para os bezerros de ouro, como Jeú, que foi transformada sua atitude, seu modo de viver, depois retrocedeu no seu pensamento e falou: alguns bezerrinhos de ouro não faz mal nenhum. O que você pensou em mudar? Acredito que as mulheres falaram assim: vou mudar a cor do meu esmalte. Vou fazer como que é francesinha ao contrário, como que dizem, né? Já ouvi alguma coisa. Vou mudar o penteado. Algumas mulheres mudam não só o penteado, mas o comprimento e a cor e o estilo do cabelo. Colocaram cílios maiores. A Bíblia fala que não dá para aumentar na nossa altura, mas as mulheres fazem um malabarismo e conseguem botar um salto 15, 20, e aí ficam mais altas do que eu, né? E o que será que os homens gostariam de mudar? Primeira coisa, trocar o carro.
carro do ano, carro esportivo, carro mais econômico. A segunda coisa é talvez melhorar as finanças da família, as finanças da casa. Quero mudar isso daqui está complicado. Algumas pessoas pensam em mudar as outras. É a esposa querendo mudar o esposo, o filho querendo mudar o pai querendo mudar o filho, mudar os outros. Então, aí a gente já pensou. O que será que você pensou em mudar em alguém que não seja você na sua família, na sua casa? Talvez você pensou, quero mudar o meu chefe do trabalho. Quero que ele se mude. E às vezes nós colocamos expectativas falsas nessas mudanças que acontecem, que nós queremos fazer, que parecem ser tão boas. As mudanças que nós falamos aqui, de aparência, de cabelo, de unha, de alguns procedimentos que podem ser feitos para melhorar a nossa autoestima, conseguir um trabalho que a remuneração seja melhor, trocar o carro, a moto ou alguma coisa semelhante, isso não vai fazer com que haja mudança de fato na nossa atitude. Eu falei dessas mudanças, mas não falei como se fossem coisas erradas, porque nós precisamos cuidar da nossa aparência, precisamos cuidar da nossa saúde emocional, e nós nos sentimos bem cuidando destas coisas. Quando as coisas não tomam o lugar de Deus na nossa vida. Ontem à noite, voltando de Curitiba, um veículo passou por nós fazendo muito barulho. Não que estava com o escapamento estourado, não, mas era um Porsche 911 que passou correndo e foi fazendo aquele barulhão, acelerando bem longe da gente. Eu falei, vou pegar meu fusquinha e vou acompanhar esse cidadão. Não deu certo, ele passou bem correndo, né? Estas coisas não vão mudar a gente. Posso até ter um carro daquele, mas eu vou continuar sendo o Ednei, que precisa mudança de atitude ao buscar a Deus. Mas a gente tem que deixar de pensar que, quando for famoso, quando eu for o número 1 na internet, na escola, no trabalho, quando eu for reconhecido, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver um carro, quando eu trocar por um carro melhor, então serei mais feliz, então seremos mais felizes. Mas não estão estas trocas ou mudanças materiais, ou até mesmo físicas que nós possamos fazer, não vão nos tornar mais felizes, não vão mudar a nossa forma de nos relacionar com Deus. A verdade é que nenhuma mudança externa que nós possamos procurar e proporcionar para nós mesmos vai trazer mudança em nossa vida, em nossa existência. Esta mudança precisa acontecer em nosso interior. As mudanças externas possivelmente frustrem a nossa jornada, talvez só virando à noite. Então, à noite você pode estar numa festa bonita, num aniversário, num casamento, as mulheres com penteado, maquiada, com um vestido de última moda, mas acaba aquilo, você chega em casa, tal como eu vi hoje de manhã uma reportagem de uma mulher que trabalhava com agropecuária no programa de agrícola da televisão. Ela falou, muitas vezes eu cheguei em casa de bota, deitei no sofá e só à noite me acordavam para falar, vai tomar banho, você chegou da terra e deitou e dormiu.
Algumas vezes, esta estava com as botas sujas de terra e de barro da fazenda. Ao contrário, como aquelas que se arrumaram, chegam em casa, também podem cair na cama ou no sofá sem trocar a sua vestimenta. Como que vai acordar? O cabelo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, vai olhar no espelho, a maquiagem toda borrada. Então, a alegria que veio ontem pela mudança exterior, pela preparação, que é normal, é lógica, já poderia estar se esvaindo, porque passa a noite. Aquilo já é um marco histórico. E o Facebook lembra a gente, né? Lembrança de 10 anos atrás. E a gente aparece lá de perfil, parece que a gente está murchando a barriga, porque não aparece essas coisas, né? Mas isso fica no passado, na história. Nós precisamos saber que Deus quer transformar a nossa relação com Ele de forma muito grande. Nós encontramos na narrativa bíblica a história de Jacó. Quem pôde assistir a novela Gênesis na Record, sem fazer propaganda, eles misturam um pouquinho a ficção com o escrito bíblico, né? Para não falar bastante, para ter uma certa atratividade, né? Mas Jacó, pela Bíblia, fez tudo aquilo que estava lá, naquela dramatização. E o significado do nome dele é enganador. A pessoa que quer usurpar aquilo que não é seu. E a história narrada pela Bíblia de que ele sai agarrado no calcanhar, ele estava querendo dizer, não, o primeiro lugar é meu. Ele pega no calcanhar de Esaú e sai desta forma, do ventre da mãe. E esses dois brigam até perto da maturidade, perto da velhice, quando eles se encontram e se perdoam. Mas Jacó fez de tudo para mudar. Só quando ele teve um encontro com Deus, ele pôde entender o que Deus queria dele. Ele estava oprimido, cansado, e num lugar chamado Peniel, que quer dizer, onde eu encontrei com Deus face a face. Ele teve a sua vida, a sua existência transformada. Em Peniel ele encontrou a Deus face a face e a história de Jacó mudou quando ele teve essa experiência com Deus. O que vem à nossa mente quando nós falamos de encontrar face a face com Deus? A história do apóstolo Paulo. Ele não pôde narrar descritivamente que ele se encontrou com Deus, mas ele viu uma luz muito forte, ficou cego, e uma voz dizia para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Da mesma forma que Jacó, Paulo teve um encontro diferente, especial, isso transformou e mudou a vida deles. Jacó, Paulo, são dois exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Assim como Jeú, que a gente viu que ainda que tenha acertado muito naquilo que Deus queria para abandonar e abolir as falsas celebrações para outras divindades. Ele errou, mas a sua vida foi transformada, tirando a nação de uma vida voltada à idolatria para Baal, para um reencontro com Deus e a transformação dessa jornada de fé que eles estavam precisando. Nós precisamos entender que não basta esperar. Nós, na relação com Deus, não podemos ser passivos.
Nós temos que ser ativos. E uma palavra que é muito usual hoje em dia é proativo. É agir antes que a necessidade apareça. Ser ativo é se colocar de joelhos em oração e dizer: Deus, me abençoa. E ser proativo é dizer: abençoa a minha jornada, minha família, abençoa a minha igreja, abençoa as pessoas que estão do meu lado. Faça refletir o meu rosto, a tua presença onde quer que eu esteja. Nós precisamos que temos um papel fundamental neste acontecimento. O passivo é aquele que espera. Como eu disse há tempos atrás, aquele que observa o vento não semeia, e aquele que observa a chuva não colhe, que está em Provérbios. Ou seja, ou você fica vendo o vento tocar as sementes que você joga, daí você vai ver, não, se eu jogar não vai cair no lugar certo, então não vou jogar a semente. Está chovendo, eu não vou colher porque vai estragar. Nós vemos isso como uma realidade do nosso tempo, né? Tem o dia certo para plantar, tem o dia certo para colher. A soja, já ouvi algumas pessoas falando que não pode plantar de dia, tem que plantar de noite. Alguém levanta a mão dizendo que eu estou certo aí? Olha lá, um está concordando comigo, né? E a mesma soja, quando ela está produzindo e madura para a colheita, ela não pode tomar chuva num certo período, porque ela brota na sua própria vagem. E aí se perde também, perde a qualidade. Nós precisamos saber que temos que ser ativos na presença do Senhor. Não podemos observar o vento. Observar o vento é: tá bom do jeito que está. Se as pessoas estão em casa, sem motivação e sem coragem para vir para a igreja, deixa elas lá, não vamos nos preocupar não. Vamos nos preocupar sim, porque a pandemia ainda está ativa, mas nós temos condições e o cuidado necessário para usar o álcool gel, nossas máscaras, manter distanciamento, coisa que eu vejo alguns locais que não têm essa condição. Estão acima dos 50% permitido, sem máscara, sem álcool gel, e isso é um problema de saúde, e é um crime, porque não podemos desobedecer o decreto, quer seja da prefeita, do governador ou do presidente. Quem está contra a lei não está fazendo aquilo que Deus quer. Vamos sim estar cumprindo. E nosso motivo de oração é que Deus nos habilite a também estender a mão de forma ativa para essas pessoas, para que elas se sintam acolhidas de volta no templo e se sintam animadas. Mas eu estou falando da mudança pessoal. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer? É ir para o lugar secreto. É caminhar face a face com Deus. É buscar o Peniel. É buscar o lugar onde Deus vai se manifestar. É buscar a possibilidade de que Deus fale comigo. Talvez não na intensidade que falou com Jacó. Qual foi a intensidade da palavra de Deus com Jacó, do anjo de Deus com Jacó? O anjo tocou a coxa de Jacó e ele ficou manco. Qual a intensidade da presença de Deus sobre a vida de Saulo, que depois foi chamado de Paulo? Uma grande luz e a cegueira por 3 dias. Talvez nós não estejamos preparados para ter este frente a frente, face a face, este Peniel com Deus, tal qual Jacó e Paulo passaram. Mas que nós precisamos nos mover e pedir: Deus, fala comigo.
Diga no seu interior agora: Deus, fala comigo. Se você quiser falar em voz alta também, você que está em casa agora, fala: Deus, fala comigo. Vamos repetir todos juntos. Quem quer falar que Deus fale com ele? Deus, fale comigo. Preciso que Deus fale comigo, que eu tenha uma visão especial de Deus, que eu me encontre com o seu enviado, com o seu profeta, tal qual o Jeú foi procurado pelo profeta e foi encontrado de forma como Eliseu tinha falado para aquele profeta ungí-lo. Então, o primeiro aspecto é caminhar na presença de Deus, sabendo que Ele quer falar conosco. Priorizar o lugar secreto. Qual é o lugar secreto? O lugar onde eu tenho condições de ouvir aquilo que Deus está falando, de entender a sua mensagem, mesmo que eu mais fale do que ouça. É o lugar onde a minha devoção está sendo completa na presença de Deus. Já que eu quero caminhar face a face com o Senhor, dar valor ao lugar secreto onde eu não me escondo das pessoas, mas onde eu estou com liberdade de abrir a minha boca e dizer: Deus, eu preciso... Perdão. E dizer: Deus, eu preciso de Ti. Preciso da Tua orientação, preciso da Tua cura, preciso da Tua mão sobre mim, preciso do Teu toque, preciso da Tua paz, preciso da Tua alegria. Esse é o lugar secreto. E nesta trajetória do caminhar face a face com Deus, de ter um Peniel, um encontro com Deus face a face, ir para o lugar secreto, onde posso entrar com intimidade com o Senhor, intensificar a minha amizade com Deus. Deus está nos chamando para mudança de vida. E sem estas 3 perspectivas que fazem parte de uma lista muito grande que nós podemos destacar ao lermos a Bíblia, Ele quer falar conosco. Ele quer tratar com a minha vida, com a sua vida. Eu espero que eu sempre tenha condições de me colocar diante de Deus para que Ele se revele para mim, como se revelou para Jacó e para Paulo. Eu quero que eu tenha sempre um lugar específico, especial, para que eu tenha contato e convívio com Deus, e Ele fale comigo sempre, Ele toque, Ele transforme a minha vida, e eu quero ser um verdadeiro amigo de Deus. Por que ser amigo de Deus? Porque o amigo do mundo, aquele que tem amizade só com as coisas do mundo, tem inimizade com Deus. Tiago 4,4 fala que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Aqueles que se adaptam e se adequam às distrações que o mundo oferece, estão perdendo tempo de buscar a Deus. Quero destacar 5 coisas. Primeiro, Deus está nos chamando para uma mudança de vida. Existem alguns passos que só nós podemos dar nessa trajetória. O Senhor nos chama para ter um encontro com Ele face a face. Um Peniel, um lugar especial. Nós precisamos priorizar a intimidade com Deus. E precisamos investir na perfeita amizade com o Senhor. É isso que nós precisamos. Você quer mudar de atitude? Você quer que Deus trate com você, fale com você? Se você está no meio dos amigos, dos irmãos, como Jeú estava, Ele te separe, vá
colocar você num lugar especial onde o bálsamo dele, o azeite dele vai ser derramado sobre a sua vida. Que Deus me abençoe e que Deus te abençoe. A todos nós que estamos aqui, quem está na internet também, a permitirmos que haja uma mudança de atitude na nossa existência. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você foi um daqueles que falou no seu coração ou em voz alta, Deus fala comigo, permita que o Espírito Santo venha trazer transformação e mudança, que a voz do Espírito Santo seja mais forte e mais poderosa do que a minha voz sobre você agora. Deus, em nome de Jesus, quero colocar meus irmãos e minhas irmãs participando deste culto, onde quer que seja e onde quer que estejam, abrindo o seu coração agora para que o Senhor esteja tratando com suas vidas, abrindo, Senhor, sua mente para entender e compreender que Tu queres ter um encontro conosco, Tu queres fazer com que nós estejamos nos dedicando ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo aquilo que nós temos e somos. Deus, em nome de Jesus, que esta mudança de atitude, mudança de vida, nos torne cristãos ativos, ao Te buscar e ao Te encontrar, e ao poder levar esta mesma palavra de esperança aos outros que estão desesperançados, desesperados pelas circunstâncias que estão acontecendo. Assim, atenta para as nossas vidas, Deus. Talvez nós necessitemos de ter um encontro contigo tal qual Jacó, que teve a sua vida mudada. Ele ficou manco por um tempo, ou talvez como Paulo, que ficou cego por um tempo, mas que o Senhor traga a cura, o restabelecimento para que nós entendamos que o Senhor é o Deus que nos chamou para te servir, e o Senhor é o Deus verdadeiro, o único que proporciona a salvação para o ser humano, através de Jesus Cristo, teu Filho. Assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter um tempo de aviso, depois vamos ter um tempo de altar também. Primeiro aviso é que, em virtude do feriado prolongado, nós vamos dar um recesso na escola dominical, como a gente estava fazendo já presencialmente por 2 domingos. Então nós vamos ter um recesso, nem vai acontecer de forma presencial e nem pela internet. Nós vamos estar dando um recesso, o professor Rogério vai estar viajando também, né? Então a gente está tomando essa decisão até para que nós não percamos a dinâmica do que está acontecendo. São as 2 últimas lições da revista da Escola Dominical. Precisamos aproveitar com o máximo de pessoas possível, apreendendo a Escritura. Então, domingo que vem, não tem Escola Dominical, é recesso. Também no próximo culto, como função do superintendente distrital, eu preciso fazer uma visita numa das igrejas do distrito. E vou fazer essa visita no culto de domingo à noite. Então, nós vamos estar com a igreja aberta aqui para a celebração, para o culto, e o Gabriel estará trazendo a ministração da palavra do Senhor, e nós podemos ter assim, para aqueles que não forem viajar, estiverem em Ponta Grossa, não fiquem em casa, venha para o culto aqui, tá? Então vai ser um tempo bom também, onde Deus vai ministrar aos nossos corações. Mas pastor, é dia da Santa Ceia. Nós vamos fazer a Santa Ceia no 2º domingo, em virtude até das pessoas que estariam vindo aqui, mas estarão viajando. 2º domingo desse mês, nós teremos a Santa Ceia. Tá certo?
Então, marque na sua agenda. Escola dominical nós vamos ter no dia 12 de setembro e a Santa Ceia também no dia 12 de setembro. Jejum às quintas-feiras, jejum regional, onde todas as igrejas do Paraná e Santa Catarina estão em campanha de oração e jejum para que Deus nos dê a vitória sobre o Covid. Nós também estamos anunciando a oração com propósito de quinta-feira às 8 horas da noite, 7 semanas de oração presencial e online, mas nós vamos estar hoje à noite já orando, pedindo para que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que nós sejamos verdadeiros intercessores por nós e por nossa família. O encontro da mocidade também não acontecerá nesse sábado, um recesso do encontro da mocidade. Então, daí no dia 11 de setembro, nós ainda estaremos fazendo a avaliação se ele vai ser presencial ou online. Tudo indica que nós já poderemos voltar com o encontro da mocidade também, dia 11. Notícias do pastor Beto, que é pastor em Santo Antônio da Platina. Ele saiu do hospital nessa semana, com saúde restabelecida, algumas necessidades ainda de tratamento, mas para reabilitar o físico, e ele retornou sexta-feira para Santo Antônio da Platina, para sua casa. Nós acompanhamos esta volta porque foi transmitido pela internet e podemos ver com alegria e satisfação aquele que passou 45 dias internado e muitos desses dias na UTI, à beira da falência do organismo, sendo restaurado por Deus também. E nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Beto, que agora está em casa e vai se recuperar para testemunhar aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Vamos orar pela vida da Mila, que é a mãe da Taina, que está enferma, pelo Renato, namorado da Suzana, pelo João Adolfo, primo da Vera e do Heraldo, e pela nossa irmã Irene. Ela sofreu uma queda também e precisou ir para o hospital até 2 vezes, mas está em casa se recuperando também. Ela foi acompanhar a família num passeio, bem na frente de casa mesmo, e acabou caindo. E cortou a cabeça e colocou alguns pontinhos ali. E depois teve um mal também que os médicos ainda estão investigando o que aconteceu. Mas até a informação que a gente teve, ela estava bem e estava procurando, sexta-feira, né, que a gente teve a notícia dela. Então, que ela está bem, mas que Deus dê recuperação plena para ela, né? Então, nós vamos orar ao Senhor. É tempo de virmos ao altar. Quem estiver aqui perto do altar, não estiver no lugar que você está agora, eu vou saber que é uma pessoa que está buscando alguma graça especial de Deus. Então você pode se levantar e vir aqui à frente, que nós vamos orar agora para encerrar o nosso culto por todas as pessoas que estiverem aqui à frente. Claro, oramos também por todos os que estão no templo e em casa, mas de forma particular porque essas pessoas buscam algo para as suas vidas. Você que está em casa, entre nesse momento de oração junto com a gente. Nós vamos estar guerreando uma guerra santa pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Nada mais justo do que nós nos dedicarmos em oração pedindo para que Ele transforme o que está acontecendo de errado. Ele tem poder para fazer isso. Nós, de acolher a sua bênção, a sua manifestação sobre as nossas vidas. Então você que está aqui no templo, se deslocou do seu lugar e veio ao altar, você que está em casa, pode se ajoelhar onde você está ou colocar a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração e crer que Deus está junto com você também, tocando e agindo na sua vida.
Ó Deus, em nome de Jesus, quero clamar a visitação do Teu poder agora, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui diante do Teu altar, de forma particular dizendo, eu preciso que o Senhor toque na minha vida. Deus, em nome de Jesus, que haja transformação, restauração, se existe alguma coisa que está prendendo, acorrentando esta vida, repreenda em nome de Jesus todo o mal, todas as cadeias, todas as correntes caiam por terra em nome de Jesus. Traga libertação e cura, Senhor. Traga vitória, traga vida renovada, saúde. Traga, Senhor, a perspectiva de poder caminhar por mais um dia e neste dia encontrar-se com a restauração e a libertação que o Senhor tem para dar. Deus abençoa, Senhor, cada vida que está aqui na frente. Abençoe a Renilda, a Eladira, a Arcia, a Silvana, o João, a Juliana, Senhor, o Rodrigo, a Ana, o Ivan. Deus, em nome de Jesus, abençoa quem está em casa, Senhor, e estas vidas sejam transformadas. E se elas vieram aqui colocar alguma pessoa do seu convívio diante do Senhor, que o Senhor também derrame a Tua bênção sobre estas vidas, que talvez estejam perto ou estejam longe, Senhor, mas que o Senhor esteja abençoando agora. E quem está acompanhando este tempo de oração também pela internet, você receba o toque de Deus onde você está e receba a unção do Espírito que te dará vitória em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque Tu nos chama para a oração, para a intercessão. Que o Senhor esteja fazendo deste um tempo especial para nós, que não seja uma marca do passado apenas, mas seja uma firme convicção do que o Senhor tratou nas nossas vidas e vai nos dar o livramento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Podem voltar para os seus lugares. Já falamos dos avisos, já oramos, agora nós vamos receber a bênção apostólica e vamos retornar para os nossos lares, mas não deixar a presença de Deus, porque nós caminhamos com Ele face a face, e onde quer que sejamos, estamos no lugar secreto e queremos caminhar amigos como amigos de Deus. Vamos nos levantar para este tempo final de oração, recebendo a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença para dizer muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, pelo tempo que passamos até mesmo na internet, ouvindo a Tua voz a falar no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, apazigua a guerra que possa estar acontecendo em nosso coração. E esta guerra não é nada mais do que a luz e as trevas se degladiando para ver quem vence, que vença a luz, que vença a Tua luz, que as trevas, que as forças do mal, que as potestades do inferno sejam sendo aniquiladas da nossa vida e o Senhor esteja sendo exaltado como Deus Todo-Poderoso, como o Senhor que nos liberta e nos caminha em vitória em todo o tempo. Assim, Senhor, nós rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus, por nós que estamos no templo, para que sejamos consagrados e santificados na Tua presença, e pelos que estão em casa, no escritório, no carro, que também recebam a unção especial do Senhor, da vitória para esta nova semana, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor em Jesus Cristo e a consolação e a fortaleza do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe e uma boa semana para todos vocês. Amém.